chegando. Dia. Bom dia. Toda quinta-feira, meio-dia, nós temos a live A Terapeuta Responde, que a Dani vem aqui responder as perguntas enviadas por vocês. Enfim, para quem está chegando agora, já compartilha, já curte. Depois essa live também fica salva no YouTube, que fica mais fácil de rever. E lembrando que dia 30 de abril começa o nosso grupo de meditação ativa. É um grupo gratuito que vai ser todo o último domingo do mês, às 10 horas da manhã, pelo Zoom. Então, quem quiser participar, manda mensagem para mim no meu Instagram ou no Instagram da Dani, falando eu quero participar, que a gente vai mandar o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, que é por lá que vão ser feitas as notificações. E vai ser enviado o link para meditação todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã. Então, para quem quer aprender a meditar, é imperdível. Pois é, não tem como perder essa. Vamos para o tema de hoje da live A Terapeuta Responde. É o seguinte, a gente recebeu uma pergunta falando sobre a síndrome do espectro autista. Eu acho que é assim que chama. E não vai ser pertinente responder a pergunta na live porque nós não somos médicas. As pessoas pensam em, a meditação vai curar isso, a meditação vai curar aquilo. Gente, embora a meditação comprovadamente já tenha sido feito vários estudos que comprovadamente a meditação ela melhora absurdamente os casos de ansiedade, depressão, pânico, melhora a produtividade, aumenta foco e concentração, melhora os distúrbios do sono, melhora os distúrbios da alimentação, sei lá, que é mais um monte de coisa. Já foi feito um monte de estudo comprovando que realmente a meditação tem um auxílio incrível nesses tratamentos. Só que meditação não está relacionada com a medicina tradicional do jeito que a gente conhece. Então, a gente não faz esse tipo de relacionamento. Dani? Bom, primeiro eu queria agradecer porque eu li a pergunta, achei muito legal o jeito que a pessoa fez a pergunta, enfim, dá esperança no mundo por tudo que aparece ali através da pergunta. O que é a meditação? A meditação, na verdade, é um processo de reconexão. E aí vem uma coisa engraçada. Meditação cura? Eu não sei se seria pertinente dizer que a meditação cura, porque na verdade quem cura é o corpo. A meditação é o processo do despertar da consciência das necessidades básicas que precisam ser reconhecidas e supridas. No longo do caminho, você pode dizer até que a meditação cura um monte de coisa. Mas, na verdade, o que cura é o processo do autoconhecimento. E aí vem coisas engraçadas. Porque uma coisa é você... Quando a gente fala dessas variadas síndromes que são simplesmente jogadas nas pessoas, nem sempre elas são, de fato, problemas materiais físicos. Essas, a meditação vai ter um impacto rápido e visível, porque na verdade ela não tem um embasamento material que precisa ser trabalhado. Outras não. Por exemplo, se você tem de alguma maneira um desequilíbrio real de alguma química no teu cérebro, a coisa muda de aspecto. Muito provavelmente você vai precisar de um apoio de medicina tradicional, de conhecimento científico profundo, para acrescentar isso, para fazer essa coisa normalizar antes que algo seja visível em termos de meditação, porque na verdade não é uma coisa apenas de, como eu vou dizer, de falta de conexão. É um desequilíbrio real, então você precisa passar pelo médico. A pessoa que fez essa pergunta, na verdade, ela coloca uma coisa que eu achei muito legal, inclusive a coisa do... Não tem uma coisa lúdica.
A meditação é lúdica. A meditação, na verdade, especialmente a meditação ativa, ela fala sempre dessa coisa de você buscar o prazer, de você buscar a leveza, de você buscar a aceitação da escuridão, de certa forma, brincar com a loucura. Então, tem uma coisa lúdica que a meditação traz. No caso específico do que hoje se considera um autista, primeiro vai ter uma história de gradação. E eu realmente, meu conhecimento científico não é suficiente para falar disso. Eu estou falando de forma genérica das coisas que eu já vi. Na verdade, quando você pensa em lúdico, você pensa em aceitação. E independente do grau do autismo, se você quer facilitar a conexão, porque no fundo o autismo traz essa dificuldade de fazer a conexão, a própria pergunta já traz a resposta. Ao invés da coisa de se preocupar com a técnica, busca a coisa do lúdico, porque o lúdico é um convite. O lúdico é uma demonstração, de certa forma, e de fato, de amor. Então, especificamente para essa pessoa, se você convive com um autista, presta atenção, observa o que facilita para ele, observa o que é prazeroso para ele e incentiva isso. Porque, na verdade, quando você está no gostoso, você está presente, porque você não quer desconectar, você não quer deixar de sentir. Em relação a todo o resto, aí é aquilo, cada coisa, uma coisa. Então, como a gente não é médico, se você tem uma desconfiança de um desequilíbrio físico, a primeira coisa é tratar disso. É primeiro descobrir se é real. E aí correr atrás do que for necessário fazer para entrar no processo de cura. Independente disso, a meditação facilita esse despertar interno para você ter forças para fazer o necessário. Porque se você está buscando cura, na verdade você está no processo de desequilíbrio. Se você está no desequilíbrio, você de certa forma está fragilizada. Então a meditação ela vem nesse sentido de fazer você voltar para o teu centro energético, fortalecer o sistema para você poder voltar a caminhar. Então, enfim, eu não sei se ficou muito claro, mas é mais fácil você pensar assim: meditação é o fortalecimento da saúde. Doença, a gente procura o médico. Eu acho que assim fica mais fácil. Fala, Ana. Importante, é óbvio que existem os casos reais, mas existe também já o conhecimento que já foi popularizado, que a indústria farmacêutica ela não está exatamente interessada na sua saúde. E aí, eu vou recomendar aqui para todo mundo, tem um documentário na Netflix que chama A Perturbadora Verdade sobre a Indústria Farmacêutica. É um documentário de 46 minutos e 46 segundos. Eu vou deixar linkado no YouTube essa live a gente faz na quinta, na sexta-feira ela sobe para o YouTube. E aí, esse documentário, dentre várias coisas que ele fala sobre a indústria farmacêutica, ele fala como que foi criado e nomeado esse monte de síndrome disso, síndrome daquilo, tudo virou síndrome, que basicamente é com a intenção de vender um remédio para cada síndrome. Isso não sou eu que estou dizendo, é o documentário que está dizendo, e é um consenso geral para quem está buscando saúde, que sabe que o maior interesse de uma indústria é vender e não exatamente se preocupar com a saúde. Então, o que a Dani falou de, em primeiro lugar, se você desconfia de alguma coisa, vai investigar em primeiro lugar se isso é real, se realmente você tem um problema. E aí, a partir disso, você começa a fazer as suas escolhas. O conhecimento, ele é a chave para a coisa funcionar. Porque se você está tentando transformar essa caneta em vermelha, ela não vai ficar, porque ela é azul. Então, se você tem um problema, acha que tem um problema, começa a tratar um outro problema que você não tem, gente, tudo sai do eixo. Primeiro lugar, é ver se é real.
Engraçado você falar isso, Ana, porque eu estava pensando, a minha vivência, né? Eu tive N momentos de ficar com um problema, uma doença entre aspas. E uma das coisas que eu sempre respeitei muito em mim é aquele lugar de... O médico que ousa dizer para mim que eu tenho que conviver com isso, já vai ser um médico que eu vou cortar, eu nunca mais volto. Depois me vem aquela coisa assim, gente, se eu vou ao médico a primeira vez, melhora um pouquinho, vou a segunda, melhora um pouquinho, vou a terceira, melhora um pouquinho, mas continuo doente, é outro médico que eu não vou voltar. Médico tem que dar saúde. Médico tem que resolver o problema. Eu vejo gente que está 10 anos com o mesmo médico, com o mesmo problema, e continua voltando lá. Gente, esse médico não está preocupado com a sua saúde. E é engraçado porque assim a meditação te dá a força para olhar e dizer, não, isso não está funcionando. Porque se você está frágil, você fica, não, eu vou voltar para o médico. Você não consegue sequer ter o ímpeto de chegar e procurar outro. Porque vai dar muito trabalho, vai ter que começar tudo de novo, vou ter que fazer exame outra vez. Sabe, já dá um desânimo. Com a meditação, algo vai fortalecendo, você começa a sentir melhor e você vê com clareza, esse médico não está funcionando. A meditação é nutrição, na verdade. E a gente tem que olhar para essa história, especialmente depois de tudo que, né, a gente viveu nesses últimos 2 anos, 2, 3 anos, para ter uma forma diferente de enfrentar a vida. É de repente você olhar e dizer, não, eu não quero curar a doença. Eu quero aprender a ficar saudável. Porque senão é aquilo, eu tenho gastrite por gastrite. Aí daqui a 2 segundos eu tô com refluxo. Aí daqui a pouco eu tô com não sei o que lá. Isso não é saúde. Saúde é aquilo, tive um desequilíbrio, tá 3 desequilíbrio, voltei para a saúde, vou adiante. Você vai ter uma gripe, você vai ter não sei o quê, mas é um troço casual, porque abaixou a imunidade, você teve um problema no trabalho, emocional ficou comprometido. Isso é de verdade. Dani, Fala. travou completamente. Travou completamente. Você ficou assim, sei lá, uns 20 segundos fora. Agora voltou. Vê se a voz vai entrar atrasada. Não, tá ok. Tá ok. Vamos recapitular aqui. Você estava falando saúde, foi na parte que travou. Saúde eu tive um desequilíbrio, tratei o desequilíbrio e volto a ter saúde. Eventualmente eu vou ter uma gripe, aí travou. Eventualmente você vai ter um desequilíbrio porque moveu o emocional, porque você se aborreceu, o sistema caiu, mas o teu corpo em seguida responde. Mas se você fica, na verdade, sempre um pouquinho doente, sempre convivendo com desconforto, você está sem saúde. E, gente, é muito mais sério do que as pessoas pensam, e a gente fala isso com propriedade por causa da suplementação. Quando eu comecei a tomar a suplementação, a Ana sentiu a mesma coisa. O susto que a gente levou, porque aquilo, eu estava acostumada a estar num lugar que não era adoentado e parecia normal. Quando eu comecei a suplementar, você olha e você diz, gente, começa a ter sobra. Se tem sobra, é porque antes tinha escassez. E aí, de repente, você começa a perceber que você, na verdade, não conhece mais um estado de exuberância do sistema. Que a gente não está tendo isso via comida. A comida está, enfim, com 1000 deficiências de minerais, de nutrientes, de vitaminas. Sem a suplementação, a gente vai acostumando com esse lugar. E se você já está com a bateria baixa, qualquer oscilação vai te pôr mais baixo. Se você levar em consideração que você está há anos reagindo e se protegendo de um estresse que não termina, fica impossível. E aquilo, os médicos não falam dessas coisas. Eles não consideram essas coisas. Eles têm um sistema lá de medição enfim, das coisas que você precisa de 450 zilhões de anos atrás. Não houve um aperfeiçoamento.
não há um comprometimento de busca. Essa coisa tem que mudar. A meditação traz isso. É você olhar e dizer o que me faz bem, o que me nutre, o que me fortalece, o que me deixa num espaço de relaxamento emocional. E é óbvio, gente, que eu medito há 30 anos, não virei Buda ainda. Tem horas que eu fico profundamente irritada, tem horas que eu fico magoada de maneira visceral. Só que é diferente lidar com isso. Que de repente você percebe a emoção como uma coisa separada. Eu não me perco na emoção. Eu percebo o que eu estou sentindo. Como eu percebo o que eu estou sentindo, eu lido com isso e isso não vira toxina no meu corpo. Ou pelo menos vira em menor proporção. E aí aquilo, quando você faz a meditação ativa, com expressão, com movimento, com respiração, você vai limpando o resíduo. E um sistema que não tem excesso de toxina e de impureza, isso, aquilo, ele lida com as coisas muito mais fácil. É como quando você tem um computador, se ele está limpinho, ele vai rapidinho. Se você puser 10 toneladas de troço lá dentro, daqui a pouco o bicho para ler leva 10 horas. É a mesma coisa. Então, enfim, há de se parar não só para se questionar como você está lidando com as coisas em geral, mas especialmente aquilo que você precisa exigir do seu médico. E ter a coragem de chegar e dizer, não, se você não vai me dar saúde, eu não volto aqui. É assim que a gente faz as coisas mudarem. É com aquela coisa de você realmente ser comprometido com a realidade. É a realidade, a gente precisa investir em saúde. É inadmissível a quantidade de pessoas com quantidades imensas de problemas crônicos que está aí espalhada no mundo todo. Não é coisa do Brasil e do SUS, não. É mundial. Então, de repente, você tem que parar e dizer, eu quero fazer parte dessa galera adoecida. A meditação traz o caminho da nutrição necessária para você ter força de batalhar e construir saúde. Eu quero fazer parte da galera saudável. Aliás, a meditação, duas coisas. A meditação ela traz para sua vida um negócio que eu tô começando a chamar de AVA, que é amor, vida e alegria. Enfim, e enquanto você estava falando aí, eu me dei conta que toda essa trajetória que você descreveu, que tem coisas que a meditação resolve de imediato, porque não tem um desequilíbrio que necessita ser tratado pela medicina, e tem coisas que são desequilíbrios que você tem que tratar e que a meditação vai te dar suporte nesse tratamento. E aí aconteceu isso comigo em 3 etapas e a última etapa é a mais maravilhosa de todas. A primeira etapa é o seguinte: eu era adolescente, sofria de ansiedade extrema, de crises de enxaquecas insuportáveis. E daí, daqui a pouco eu olho a pergunta da Gil. E daí comecei no mundo da meditação. Adolescente, ansiosa, estressada e sofrendo de crises de enxaqueca de parar no hospital. Comecei no mundo da meditação. E daqui a pouco, assim, foi em menos de um ano, eu já não tinha mais nada disso. Isso foi o efeito da meditação. Ok. Numa segunda fase, eu continuei fazendo meus trabalhos de meditação, de respiração, indo nas sessões, fazendo aquilo tudo. Enfim, mas continuava com uma sinusite. Não aquela coisa aguda, mas uma sinusitezinha, aquela que não passa, que tá sempre com dor de cabeça e que era bem chato, bem chato. E aí encontrei um médico realmente comprometido com vamos olhar o teu ser de forma integral. Continuei a meditação e fiz um tratamento com ozonioterapia, que agora está começando a ficar mais popular. Eu fiz isso em 2013, se eu não me engano. E aí fiz umas vacinas para alergia e aí eu pulo do gato. Mudei radicalmente a minha alimentação. Radicalmente. Por recomendação do médico, que ele falava assim: nada que a gente fizer vai adiantar se você não diminuir a quantidade de carboidratos que você come. E eu vou te falar, eu comia muito. Mas eu comia muito, muito mesmo. Enfim, aí essa foi a segunda fase.
passou a sinusite, nunca mais tive. Esse tratamento eu fiz em 2013, eu fui ter uma sinusite de novo em 2019, porque em 2018 eu tirei os 4 sisos para viajar para a Índia, né? Que eu tava com medo, eles estavam nascendo assim, eu tava com medo de ter uma emergência dentária na Índia e eu não queria passar por isso, porque né, a Índia é a Índia, enfim. Só um parêntese. Aí, um parêntese muito legal você falar disso, porque depois eu vou abrir espaço para outra coisa. É uma das melhores odontologias do mundo. Pois é, só que eu não sabia disso, estava em pânico. Aí tirei os 4 sisos antes de ir, e quando eu tirei esses 4 sisos, precisei tomar antibiótico. Aí desregulou minha flora intestinal toda. Mas enfim, foi tratado, o problema foi aquela coisa, tive um desequilíbrio, tratei o desequilíbrio, voltei para a saúde. E na terceira instância foi quando a gente descobriu o negócio da suplementação. Eu e a Dani, a gente estuda isso sem parar. Então, nós fizemos primeiro uma suplementação tradicional, e depois descobrimos a suplementação com a nutrição celular. E de repente a gente que já se considerava com saúde, não tem problema de doença nenhum, se viu com uma energia. Como isso? É de você parar, eu lembro, eu até botei isso nos meus stories uma vez, eu saí uma noite, bebi várias taças de vinho, cheguei em casa tarde, dormi tarde, acordei, e falei, gente, parece que não aconteceu nada ontem. É um nível de recuperação que o corpo tem, a capacidade de autocura, né? Porque a medicina se apropriou do termo cura, né? A gente não pode usar. É a autocura. É o corpo mesmo fazer a sua própria cura. Gente, isso é inacreditável. E o que me deu suporte para fazer esse caminho todo? Foi a meditação. Porque a meditação traz para sua vida o quê? Amor, vida e alegria. E aí você tem força para o que der e vier. É isso, você descobre o valor. E aí responde a pergunta, né? A gente fica acomodado? Fica. A gente fica acomodado porque a gente se mantém naquele lugar. Eu não sou capaz de fazer sozinho. E, na verdade, no fim das contas, você sempre faz. No fim das contas, a gente sim. Porque mesmo que você vá ao médico... Gente, uma das coisas que mais me aterrorizou na vida, uma vez eu fui fazer um pedido de remédios lá numa loja de manipulação. E aí eu vi que a menina lá cobrava não sei quantos % antes de mandar fazer o pedido. Eu falei, por quê? Tem gente que não vem buscar? Ela falou, você não tem noção da quantidade de gente que paga caro, manda fazer um monte de remédio e não volta para buscar. Então aquilo não adianta só você ir ao médico. O médico ele vai te dizer o caminho, mas você percorre se quiser. Ou seja, quando você percorre sem médico. Então, no fim das contas, quem está fazendo é você, até porque você teve que trabalhar, você teve que pegar dinheiro, você teve que marcar consulta, você pagou o médico. Isso tudo é você fazendo sozinha. Mas a gente acha que, mas eu não tenho conhecimento, o médico sabe. Você não tem conhecimento, você não quer. Corre atrás. Porque no fim das contas, tem determinados momentos, assim, eu posso falar de cadeira porque eu não tenho coisas agudas, eu tenho coisas crônicas. Crônicas quer dizer que se repetem. Eu tenho ciclos de processamento de dados interno. Nesses ciclos, vai ao médico, não resolve. Vai ao outro, não resolve. Vai ao outro, não resolve. Vai ao outro, não resolve. Até a hora que dá um boom dentro de mim, que eu não sei direito exatamente como é que funciona, eu conecto no lugar certo, aí aparece. Foi o médico? Não, foi o meu processo. Porque no fim do dia, sempre, você tem que pensar o seguinte, o que dizer corpo? Algo que eu estou fazendo fora do meu natural. O médico vai dar apoio? Claro que vai. Tem conhecimento? Claro que vai. Mas, de qualquer maneira, se você não muda esse lugar dentro, você vai continuar repetindo, vai continuar indo ao mesmo médico, vai continuar o mesmo caminho, você vai ficar na mesma esparrela. E aí é muito engraçado que, por exemplo, quando eu falo eu tive coisas crônicas, que são ciclos, ciclo de anos, gente. O que quer dizer isso? Quer dizer que cura significa um processo que pode levar tempo. E você tem que ter a aceitação necessária e o amor necessário para não se pressionar durante o processo. Porque isso não ajuda. É o contrário, quando eu percebo, eu estou entrando num processo inflamatório,
Não adianta eu me bater. A pergunta é o que está me machucando? O que está me gerando tanta revolta interna? O que está aquecendo o meu sistema? Como é que eu posso nutrir isso? O que eu tenho que fazer diferente? Como é que eu vou lidar com isso que está sendo uma sobrecarga para mim? O que eu tenho que me poupar? De quem eu tenho que me afastar? É esse tipo de coisa que vai fazer você encontrar cura. Se você não faz isso, só toma um remedinho, você só está jogando para baixo. E o problema de jogar para o inconsciente é que, infelizmente, para o ser humano, o que está inconsciente te limita a escolha, porque ele atua sem você ver. E no ponto cego, todo mundo comete erros. Ou pelo menos tem maior probabilidade de cometer erros. No fim Quem das nunca contas, é foi, aquilo. Falando. quem nunca foi trocar de pista para o lado direito, onde tem o ponto cego do carro, e de repente teve que. Vai e volta. É isso. Processo de cura tem a ver com você trazer luz. E trazer luz significa, antes de qualquer coisa, se amar melhor. A gente volta sempre para o mesmo lugar, porque o amor cuida. Ontem ou anteontem eu repostei um vídeo que eu adoro. Porque eu acho assim, para mim, é o vídeo mais preciso na tradução do que é amor. É um senhor e uma senhora comprando um anel. Você viu isso, Ana? Eu vi, sensacional. Aí é aquilo, a moça vai, deixa cair um troço no chão, ela vai pegar no chão e imediatamente o senhor coloca a mão na quina para ela não se machucar. Ela volta, aí ela, sei lá, espirra qualquer coisa e imediatamente ele pega Isso assim, ele está conversando com a moça que está vendendo o anel, mas ele está atento o tempo todo. Aí ele pega um lencinho e dá para ela. E aí a pessoa fala, não é pelo anel, mas por essa atenção constante. Porque o amor é isso. E é engraçado porque atenção não tem a ver com tensão. Ele não está tenso protegendo ela. Ele está relaxado, conversando. Isso é amor. Então, o caminho é exatamente esse. Quando eu começo a abrir espaço para meditar, o que eu estou fazendo? Eu estou lembrando ao meu sistema que eu tenho valor. Que eu mereço atenção, cuidado, presença, alegria. E isso, aquilo. No momento que você começa a colocar a fiação no lugar, a eletricidade passa. E o resto vai desdobrar a partir disso. Exatamente. Bom, acho que a pergunta está respondida. A Eu acho, tá? pergunta, e lembrem-se, vou falar mais uma vez aí, que eu já vi que entrou mais gente na live, é domingo, dia 30 de abril, começa nosso grupo gratuito de meditação ativa, tá? Então, quem quiser participar, me manda mensagem que eu vou enviar o convite. E a meditação, ela faz isso, né? Ela faz a gente conectar com o amor. Por isso que a gente bate nessa tecla o tempo inteiro. A meditação é a sua reconexão com o coração. Tudo bem, tem gente que faz. Eu já conheci um monte de gente que faz meditação para ser mais produtivo no trabalho. Funciona, funciona. Mas depois ele vai ver que o efeito colateral é bem maior do que esse. É bem. Eu vou fazer meditação para estudar melhor, eu vou fazer meditação porque eu estou fazendo concurso público, sei lá, eu vou fazer meditação porque eu estou dormindo mal. Aí você vai por um motivo específico. Eu queria fazer meditação quando eu comecei, porque eu queria arrumar um namorado. Que eu não conseguia falar, eu não conseguia me relacionar. Até arrumei, né? Mas depois a gente vê que, gente, o mundo. O efeito colateral é vida, amor e alegria. E vale lembrar, gente, a gente pensa, a doença é contagiosa. Tá, a doença é contagiosa. Ou não. Saúde é contagioso. É extremamente contagioso. É muito engraçado, porque assim, são 30 anos trabalhando com isso. Uma criatura começa a meditar em casa, aí ela é ridicularizada, a família diz que ela é maluca, enfim, que é perda de tempo, que é besteira, que é odário no processo.
Aí ela começa a ficar mais paciente, com maior clareza mental, com uma coisa mais amorosa. Aí daqui a pouco alguém vai e diz assim, pô, eu tô querendo aprender isso. E de repente, quando você olha, você tem uma família de meditadores. Ou você tem amigos que se aproximam porque você medita, e por aí vai. Porque a saúde tá perto de alguém que é legal, que tá bem, que tá relaxado, que tá feliz, que tem para dar. Pois é. Então é aquilo. Vamos lá, não tem desculpa. A saúde, Domingo, 10 da a manhã, saúde, no dia 30, vamos investir em saúde. desculpa, Dani, te interrompi porque tinha dado uma travada aqui, eu achei que você tivesse parado de falar. A Gil colocou aqui, nós nos acomodamos. É isso, gente. Ai, viver na acomodação é tão chato. E olha, de tudo que a gente falou aqui, mesmo que você encontre um médico maravilhoso, que seja realmente comprometido com cuidado de você de forma integral, investindo na saúde, tratar da alimentação, essas coisas, ou te indicar para uma nutricionista para tratar, enfim, do que você precisa, de fazer boa suplementação, pode ser o melhor médico do mundo. Se você pegar e não fizer, esquece. É igual pagar academia, né? Igual a piadinha da academia que é, eu já estou matriculada 2 meses na academia e até agora não emagreci nada. Acho que eu vou ter que ir lá pessoalmente resolver isso. Não dá, definitivamente. A Rosana perguntou aqui qual a diferença entre meditação e licenciamento. Ah, aí você perguntou licenciamento, Não sei. Silenciamento. Ah, tá. Silenciamento. Ah, tá. Rosana, eu já vi que você mandou, que você falou que quer participar do grupo, tá? Eu vou te mandar o convite quando acabar a live. Qual a diferença, Dani, entre meditação e silenciamento? Olha só. Quando a gente pensa em silenciamento, pelo menos eu, assim, quando eu li, a primeira coisa que me deu é um esforço. Eu quero silenciar. Se você se esforça, é que nem aquilo. Não pense em macaco. Você vai passar o dia pensando em macaco. O que a meditação faz? A meditação desafoga o sistema. Então você não silencia, você abre espaço. Quando você abre espaço, o que você encontra? O vazio é o silêncio. É uma coisa que simplesmente acontece. E é muito engraçado que para quem começa a meditar, você está lá, você fez todo o processo da meditação, sentou, aí de repente caiu naquele silêncio que você diz assim, gente, ai, que bom. No que você fez, ai, que bom, a tua mente enlouquece. Aí você diz assim, ih, perdi. Perdeu. Isso vai acontecer recorrentemente, até o dia que o silêncio acontece e isso não te surpreende mais. Ao contrário, você cai num relaxamento ainda mais profundo. Então, em vez da mente enlouquecer, todo o sistema faz mais profundo ainda. A meditação é a limpeza que abre espaço para o teu estado natural de presença. E quando você está presente, você está silencioso. A mente sempre é interferência. Se você está pensando, quanto mais você pensa, menos presente você está. E é engraçado que para quem tem dificuldade em entender isso, eu acho que todo mundo já encontrou alguém que você começa a conversar e a pessoa começa a dizer, por exemplo, descrever uma situação que vocês dois viveram. De repente, você olha e você diz assim, gente, em que universo essa pessoa estava nessa situação? Porque ela descreve uma coisa que você não reconhece. Você que estava lá vivendo com ela, a leitura que você fez é totalmente diferente. A dela você olha e diz, gente, isso é real, isso não aconteceu desse jeito. Isso é a capacidade que a mente tem de tirar do real. Isso é a maneira que, enfim, a gente joga a vida fora por anos a fio. Ao invés de simplesmente parar e viver, a gente interpreta, analisa, prevê, reage. Ao invés de simplesmente, espera aí, vamos resolver. E é exatamente esse lugar que te faz ficar acomodado. De todas as coisas que a meditação traz,
e a gente fala em termos de amor, a gente vem falando nisso direto, uma das coisas que eu ainda não coloquei, eu acho que a Ana também não, gente, o que o amor traz? Coragem. Guarda isso. O amor, ele nunca aceita o desprezo, o jogo sujo, a violência. O amor até se sacrifica pela defesa da justiça, porque ele tem uma força absurda. Essa é a força que faz a gente viver com presença. Essa é a força que faz a gente expressar a nossa verdade com facilidade, sem agressão. Essa é a força, a coragem, né? É o mecanismo que faz a gente não se acomodar. Olha, Não dá um importa o episódio preço, inteiro. não importa o preço que se pague. Quando você sabe que está no amor, a vida fica muito clara. Você não tem dúvida no amor. Você sabe, isso pode, isso não pode. Isso é aceitável, isso não é. O amor não negocia. Ele privilegia a vida. Então, enfim, de todas as coisas, você resgatar a sua capacidade de amar é você ter coragem de ser total e estar realmente. E para mim, isso é essencial. Isso não tem preço. Isso vale tudo, todo tempo, dinheiro, lágrimas e suor que a gente gastou para chegar nesse lugar, porque realmente é incrível. Ó, faltam 3 minutos para o Instagram derrubar essa live. Então, vamos despedir. A gente já pode começar a despedida. Olha, esse negócio do amor e coragem dá um episódio inteiro para a gente falar sobre isso. Quem tiver interesse no tema, falar, eu quero esse tema, manda para a gente saber se vocês têm interesse. E tem um episódio nosso, como a gente falou aqui sobre algumas síndromes, tem um episódio nosso no YouTube do Zerando a Ansiedade Podcast, que é o podcast que a gente grava toda terça-feira ao vivo aqui no Instagram e depois toda quarta, meio-dia, sobe o episódio no canal do YouTube. Tem um episódio que eu não me lembro o número do episódio, mas eu vou deixar linkado, que a gente fala sobre o que a meditação cura, que muita gente pergunta, meditação cura gastrite, meditação cura ansiedade? A gente fala um pouco mais sobre isso, eu vou deixar linkado já quando esse vídeo estiver no YouTube, tá bem? Ó, a Rosana aqui, interessante, às vezes estamos em silêncio, mas não estamos em paz. Pois é. Se você não está em paz, você não está em silêncio, embora até acredite que esteja. Pois é, tá em silêncio só com as palavras, com a mente e o coração não tá. Enfim, a gente vai fazer um episódio sobre isso então, né, Dani? Eu vou Ok. tentar falar mais nessa história do silêncio e paz. Na próxima vez a gente retoma isso, porque agora realmente eles vão derrubar. Então fica para a próxima. Tá bom, então. Galera, um beijo. Toda terça e quinta, live no Instagram. Depois as lives ficam salvas no canal do YouTube, porque lá é mais fácil de ver. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, que toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado para não perder nada, que às vezes, né, o algoritmo não te mostra que o vídeo tá lá. Então, se você ativar a notificação no sininho, né, naquele sininho, você vai receber sempre que tiver vídeo novo. E até a próxima live, terça-feira, meio-dia. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.